Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a entrevista do Bolsonaro para o UOL, tá? O Bolsonaro foi lá no UOL, falou com um monte de gente do UOL, aqueles jornalistas todos que sacaneiam ele, que criticam ele o tempo todo, e respondeu um monte de pergunta, falou um monte de coisa, falou muito bem. Eu vou te falar um negócio, eu acho muito importante esse tipo de coisa do Bolsonaro, porque é lógico, a gente vai ver aqui que o UOL está pintando as respostas dele da pior maneira possível, né? Aqui, ó. Bolsonaro diz que condenação pelo STF será game over para ele. Não, não foi isso que ele falou. Eu vou explicar o que ele falou aqui, né? Aqui, ó. Bolsonaro diz que conversou sobre estado de sítio com militares. Está vendo? Teve o golpe mesmo, ele confessou. Não, não confessou, né? Estado de sítio não é golpe no final das contas, né? Enfim, vamos entender aqui as distorções que o pessoal fez, mas eu quero no final fazer uma colocação aqui que eu acho importante o Bolsonaro fazer isso. Ele tem que falar com esse pessoal mesmo, tem que abrir o jogo mesmo, porque ele não tem nada para esconder. O que ele fez está correto. O pessoal da STF não tem nada contra ele no final das contas, estão querendo construir uma fantasia nesse inquérito do golpe. E lembra, esse inquérito, toda essa ação é principalmente de marketing, é de propaganda. E falar para as pessoas, quanto mais você expõe a verdade, principalmente falar com o público desse pessoal, é o ideal. O Bolsonaro já se comprometeu, ele disse que vai na Globo, vai no UOL, vai em qualquer lugar, fala com todo mundo, ele não tem o que esconder. Isso é uma coisa muito positiva. Duvido que o Lula aceitasse uma entrevista com o Ancapsu. O Bolsonaro fala com todo mundo. Essa notícia foi sugerida por Mais Perdido que o governo Lula, Tigresa VIP e Anão Pistolinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, eu vou apresentar primeiro um resumo do que foi a entrevista do Bolsonaro. Eu vou deixar o link da entrevista aqui na descrição do vídeo, se você quiser ver a entrevista inteira dele, ver ele falando lá com o pessoal. É como você imagina uma entrevista do Bolsonaro com o Josias, com o pessoal do UOL, né? O pessoal batendo pau, batendo no Bolsonaro o tempo todo. Mas é isso que é esperado. E, de novo, isso é importante ele ter falado com esse pessoal, tá? Então, só para fazer uma coisa aqui, o Bolsonaro disse que tem esperança de reverter o processo no STF porque não tem culpa. Ele não tem culpa nesse negócio, né? O Ministério Público que tem que provar que eu sou culpado, não sou eu que tenho que provar que sou inocente, né? Em tese, ele tem razão, né? O problema é que a gente sabe que esse julgamento é um julgamento político, não é um julgamento jurídico, né? E aqui, ó, nós já fizemos a defesa sem ter amplo acesso àquilo que a PF coletou ao longo desse mais de 2 anos, tenho esperança sim de retornar. Estou com 70 anos de idade. Se me condenarem a 40, é meu fim, a 20 anos também. Ou seja, se ele for condenado a 20 anos de cadeia, ele vai sair da cadeia com 90 anos de idade, né? Então é nesse sentido que ele disse que a condenação pelo STF seria um game over para ele. Porque é lógico, ele vai botar na cadeia. A gente sabe que é isso, né? O pessoal do STF vai condenar ele a 250 mil anos de cadeia para ele nunca mais voltar para a política, né? E isso daqui, essa frase aqui, por que a Jovem Pan botou isso aqui? Porque isso daqui, meu amigo, a pessoa da esquerda teve orgasmo imediatamente quando leu essa frase aqui. Ai, é um game over pro Bolsonaro. Ai, gozei, né? O pessoal ficou encantado com isso aqui, porque é isso que a esquerda quer, tirar o Bolsonaro da política, né? Eles estão incomodadíssimos porque não conseguem tirar o Bolsonaro da política, não conseguem convencer a população a não gostar do Bolsonaro. Então isso aqui é tudo que a esquerda quer. Mas não foi isso que o Bolsonaro falou, o que ele falou e é a realidade fática, né? Se botar ele 40 anos na cadeia, o que ele vai fazer? Né? Não tem fim, né? Agora, é lógico também que a gente sabe que tem outras coisas, né? Como eu falei para vocês, o próximo presidente de direita indica 3 ministros para o STF, talvez 4, se o Barroso realmente desistir, e nessa situação isso tudo pode ser revertido, porque o STF já mostrou que nada é definitivo no Brasil, né? A justiça no Brasil é um castelo de cartas, de vez em quando vem alguém lá e tira uma carta e desmorona tudo, então pode muito facilmente o próximo presidente do Brasil já tirar o Bolsonaro da cadeia. Inclusive tem vários que já prometeram isso, né? Mas enfim, de qualquer forma ele preferiu não falar isso na entrevista, o que é bom, porque isso seria comprar briga com o STF, falar que olha só, não interessa o STF me condenar, eu vou sair de qualquer forma depois politicamente. Não seria bom ele falar isso. Ele também se vê beneficiado pela medida que suspende o processo contra a Ramagem. E eu falei para vocês isso. A ação penal é uma só. O Congresso pode suspender a ação penal de deputado. No que suspendeu a ação penal, é a ação penal de todo mundo. Suspende essa porra toda. E o que é mais engraçado nessa história é justamente o STF estar com essa vontade toda de fazer essa ação penal. Porque, vamos lembrar dessa história, mesmo o Mensalão, o STF pegou o caso do Mensalão anos depois
né, que já tinha acabado a investigação do Mensalão, e não deu em nada, e ficou todo mundo com má vontade, condenaram uma pessoa aqui, outra ali, mas sem nenhuma vontade de condenar o pessoal. Dessa vez, pô, Alexandre de Moraes, caramba, não, temos que fazer um jeito de tirar o Bolsonaro. Esse pessoal está achando que tirar o Bolsonaro no tapetão vai conseguir fazer o povo voltar a gostar do PSDB, do PSD, do PMDB ali, da centro-esquerda ali. Não vai, meu amigo, esquece, esse barco já partiu há muito tempo. O que vocês vão fazer, o que vocês podem fazer é criar um monstro na política brasileira, né? Enfim, ele fala aqui, ó, eu estou no Supremo por causa do Ramagem. Quando a Câmara decide, que ainda tem recurso agora do Hugo Mota, decide tirar o Ramagem lá, a primeira resposta que eu tenho dessa turma é que só sairia só o Ramagem. Como saiu por parte de 2 crimes e continuou com 3? A ação penal é uma só. Não tem essa de ação para um, ação para outro, é tudo mesmo, é a mesma ação. É o que eu falei para vocês. Eu falei desde o primeiro momento. Suspendeu a ação, acabou. Juiz está acostumado com isso. Juiz tem esse tipo de coisa mesmo. É chato. Suspender é chato. Suspendeu a ação, para a ação e continua com a vida. E veja, depois que terminar essa legislação, depois que terminar esse mandato, se o Ramagem não se reeleger para a próxima legislatura, retoma isso daí, investiga. Coisa. O pessoal está vivendo isso. Não que tem que condenar o Bolsonaro agora. Por que tem que condenar o Bolsonaro? Qual a lógica disso, né? Enfim, esse pessoal está desesperado. De novo, essa não é uma ação jurídica, essa é uma ação política. Ataques de 8 de janeiro. Questionado pela jornalista Carla Araújo se o silêncio dele sobre os ataques não estimulariam os atos, o Bolsonaro acusou a esquerda pelo 8 de janeiro. Ele afirmou que fez transmissões e vídeos pedindo o fim da paralisação de caminhoneiros em novembro de 2022. Ele disse ainda que no dia 8 de janeiro o governo estava na mão do Lula. E aí é aquilo que eu falo para vocês. Isso é verdade, ele tem razão. Houve omissão, certamente. Dizer que a culpa foi do Lula, isso eu querendo colocar aqui, não, que a culpa foi do Lula. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Lula teve culpa também, mais do que o Bolsonaro. O Bolsonaro não teve culpa nenhuma, o Bolsonaro não estava aqui, não estimulou ninguém, não falou nada. Não conseguiu. Você pode ter certeza. Se tivesse uma mensagem de WhatsApp do Bolsonaro falando com alguém daquele acampamento lá de Brasília, ou de alguém que foi no 8 de janeiro, isso já teria sido uma coisa fantástica, mas não tem. Não falou com ninguém. Ou seja, Bolsonaro não incentivou de forma alguma aquele ataque. Agora, o Lula, ele tinha a responsabilidade de proteger o Palácio do Planalto, proteger o Congresso, e não fez isso, né? Agora ele disse aqui, ó, Bolsonaro disse que o pessoal do acampamento chegou lá, estava tudo depredado. Isso daqui, essa teoria de que foram infiltrados, que chegaram primeiro, e essa teoria eu não compro não consegui ver nenhuma evidência disso. Mas beleza, eu concordo quando o Bolsonaro disse que a culpa é do Lula, do Lula e do Dino, né? Porque eles tinham a responsabilidade de proteger os prédios ali de Brasília, né? Bolsonaro cobrou que governadores de direita se posicionem contra a sua inelegibilidade. O Bolsonaro já está vendo que, apesar do Alexandre de Moraes tentar, não vai conseguir condenar ele agora. O problema que resta para ele se candidatar em 2026 é a inelegibilidade, que é um absurdo. Aquela inelegibilidade não tem lógica nenhuma no final das contas. Então ele está pedindo o apoio dos governadores. E aí é uma maneira dele fazer, dele saber quem é que está do lado dele mesmo nessa história. Né? O Tarcísio, o Caiado, um monte de gente dizendo que quer ser o candidato do Bolsonaro. O que está deixando claro aqui é o seguinte, o candidato do Bolsonaro é aquele cara que está me defendendo, que está indo para lá e questionando a minha inelegibilidade. Por que o Bolsonaro está inelegível? Vamos ver quem é que vai fazer isso, né? Anistia a presos e condenados, né? O Jair de Souza disse que há no Senado uma negociação para reduzir a pena dos presos e perguntou se o Bolsonaro defenderia somente um projeto que o beneficiasse. Não interessa meia anistia. A meia anistia não interessa a anistia completa, né? E Bolsonaro falou não aceitar incluir no projeto anistia a questão da inelegibilidade. Eu estava fora em janeiro. É justo eu ser multado agora em Porto Alegre? Se você está aqui, é justo eu pagar uma pena por depredação do patrimônio se eu estava na Disney? E ele tem razão, né? Que lógica tem essa, né? Essa resposta dele, cara, adorei. Bolsonaro, parabéns por essa resposta. Aqui, ó. Bolsonaro disse que caso voltasse à presidência, colocaria militares só no GSI, no Gabinete de Segurança Institucional. É isso aí. Não esquece militar. Milico é tudo de esquerda, esquece essa porra. No governo do ex-presidente teve a maior proporção de ministérios controlados por militares desde a ditadura. 8 das 22 pastas eram comandadas por militares. Eu não estou dizendo que militares sejam corruptos ou burros ou esse tipo de coisa. O problema é que eles não têm malícia política. Não tem jeito, cara. É um governo civil, tem que ter traquejo político no final das contas, não tem alternativa.
Bolsonaro admitiu a possibilidade de ter havido corrupção no INSS durante seu governo. É lógico, pô, teve corrupção no INSS durante todos os governos depois da redemocratização. Sempre teve esse negócio de desconto no INSS. Estão querendo dizer que, tá vendo? É o Bolsonaro. Não, mas é só você ver a dimensão, né? Igual sempre teve roubo na Petrobras antes do Petrolão. Mas vai ver a quantidade de roubo que teve na Petrobras com o Petrolão. É aquele negócio que sobe assim, ó. É a quadrilha do Lula tomando conta, né? Então o que ele falou aqui, achei honesto, achei verdadeiro dele. Fala, tem que falar isso mesmo. Por quê? Porque se ele falar que não vai, que não teve, o que vai acontecer? O pessoal vai achar alguém que teve alguma situação que teve, que deve ter alguma situação que teve, como eu falei, o governo tem sempre corrupção, é impossível corrupção zero no governo. Mas o Bolsonaro controlou a corrupção. O Bolsonaro fez a MP 871 que diminuía o problema de desconto do INSS. Foi o Lula que sacaneou a coisa, né? Aqui, ó, ele defendeu que haja investigação sobre os descontos ilegais, inclusive com a abertura de CPMI. Tem que investigar. Se tiver alguém do meu governo envolvido nisso, tem que pagar por isso, né? Que se porventura tiver alguém do meu governo que fez algo errado, que pague. Então, assim, ele admitiu a possibilidade de ter corrupção no governo dele. Pô, então pronto, vamos abrir a CPI para investigar essa porra. O Lula continua não querendo, porque o Lula sabe que a corrupção está principalmente no governo do Lula, né? Ele disse que é contra a regulamentação das redes, o que eu acho ótimo, concordo com ele plenamente nisso. Negou ser machista, pergunta para minha esposa se eu sou machista e coisa e tal, e pediu para o pessoal doar um caso concreto. Aí lembraram do caso da Maria do Rosário, que ele disse que ela não merecia ser estuprada. E ele afirmou que ele estava defendendo porque ela chamou ele de estuprador antes. Pronto, é isso daí, estava se defendendo. O Bolsonaro concordou que pode ter exagerado em algumas palavras durante a pandemia e coisa e tal, mas negou qualquer arrependimento com relação a como conduziu as ações na epidemia, porque, de fato, ele estava correto em tudo, né? Enfim, a entrevista na íntegra está no canal do UOL, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ver, né? É lógico que a imprensa distorceu o que ele falou, não que vai ser um game over, isso aqui foi para o pessoal da esquerda ter um orgasmo, né? Aqui, ó, Bolsonaro diz que conversou sobre estado de sítio com comandantes militares. Não, eu conversei. Estado de sítio é uma medida que está na Constituição, é prevista na Constituição, tem que ser aprovado pela Câmara, tem que ser aprovado para poder valer, então não é um golpe isso, né? O que eles viram justamente é que não serviria para nada o estado de sítio. Aí chegou a ter até um vídeo aqui muito engraçado, em que o Flávio Bolsonaro compartilhou o Randolph Rodrigues concordando com o fato de que o estado de sítio não é golpe. Olha só o Randolph Rodrigues falando aqui, ó. Vamos combinar, Flávio, uma coisa. Quem quer dar golpe de Estado não utiliza os instrumentos que estão na Constituição. Exatamente. Obrigado, Randolph. O Conselho da República, é isso. Para dar golpe de Estado, não precisaria Você chamar o de Conselho da República de convocar o Conselho de Defesa Nacional, porque a ideia é exatamente subverter. Mas ele está sendo acusado por isso, Randolph, entendeu a lógica? Se ele está sendo acusado por isso, e você acabou de falar que quem quer dar um golpe de Estado não usa instrumentos constitucionais. Temos uma concordância hoje no debate. Ou seja, o Randolph falou, se você usa um estado de sítio, o estado de sítio tem que chamar o Conselho da República para aprovar, e depois tem que ser aprovado no Congresso. Como é que você dá golpe com isso? O Randolph quer dizer que embora fosse uma minuta de estado de sítio, ele ia dar tudo na porrada. Mas peraí, mas se era para dar tudo na porrada, por que você botar estado de sítio? Porra, aí manda tudo na porrada. E ele não fez nada disso, não foi nada disso daí. Né? Se era uma minuta de estado de sítio, tinha que ser submetida ao Conselho da República, submetida ao Congresso. Enfim, né, mas o pessoal dizendo aqui, não, que ele concordou, que estava escrevendo a minuta do golpe, não sei o que lá. Bolsonaro distorce sobre o 8 do 1, condenações do TSE e Adélio Bispo. É lógico que ele botaram aqui um monte de coisa que eles acham que é fake news e não sei o que lá. Não vou nem entrar, nem perder meu tempo com isso daqui, nem perder o seu tempo com isso daqui. Um monte de coisas que eles estão criticando o Bolsonaro aqui. O UOL confere, que é o checador de fatos do Bolsonaro, né? Mas, de novo, o ponto que eu quero fazer aqui, que eu acho que é importante, né? Aqui, outra coisa que eles falaram aqui, ó, não, o Bolsonaro defende ter mesmo benefício do Ramagem, a gente já falou. Carta fora do baralho. Bolsonaro se esforça para mostrar que está no jogo. É muito engraçado esse pessoal falar isso e ao mesmo tempo dizer, que absurdo, a Câmara está querendo aprovar coisa pro Ramagem, querer aprovar anistia, como é que pode, não sei o que lá. Mas o Bolsonaro tenta se manter relevante. Das duas, uma. Ou o Bolsonaro consegue controlar o Congresso inteiro, então ele é relevante, ou o Bolsonaro é irrelevante, e aí como é que o Congresso está fazendo essas coisas, né? Porque é o Bolsonaro que está pedindo esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, outros colunistas aqui, ó. Bolsonaro tenta manter relevância, não sei o que lá e coisa e tal.
E o que é muito engraçado de novo, porque é o que eu falo para vocês, o que eles queriam, todo esse processo do, entre aspas, golpe do Bolsonaro, era para o povo deixar de gostar do Bolsonaro. E não é isso que está acontecendo, é isso que é a dor desse pessoal, né? Agora, outra coisa que eu acho bacana é parabenizar o UOL aí por ter chamado o Bolsonaro e o Bolsonaro por ter aceito, isso é muito importante. A melhor maneira de você quebrar uma fake news é contar a verdade. O Bolsonaro foi lá e contou. E falou tudo lá, e abriu o jogo, né? E vai ter muita gente da esquerda que viu essa entrevista. A maior parte do público do UOL é o pessoal de esquerda, vai ignorar o que o Bolsonaro falou, porque tá firme ali na questão da fake news que eles acreditam e coisa e tal. Mas esse pessoal não tem jeito. Essas pessoas que já estão convencidas de um ponto da esquerda, não adianta, nunca vão mudar a opinião delas. Agora, o Bolsonaro falando, ele falou para um monte de gente que pode estar naquela região intermediária ali, que até é mais esquerdista, tende à esquerda, mas não está tão aguerrida nessa coisa, e de repente pode ter pego um ponto ou outro do Bolsonaro explicando uma coisa, e falando, realmente, o Bolsonaro está certo, não teve esse tipo de coisa, não foi isso daí, né? Então, acho muito positivo isso, acho chato, só que a Globo não aceite fazer uma entrevista com o Bolsonaro, outras emissoras, parabéns ao UOL por isso. Acho que é um caminho importante nesse estouro da bolha da esquerda. A esquerda precisa sair da sua bolha e entender que o Bolsonaro é uma opção política como outra qualquer. Bota na célula eleitoral, se o povo escolher ele vai ser presidente. Se o povo não quiser, não vai ser. E ponto final, acabou o assunto.